no coração dos irmãos. Amém? Então, meu irmão, o que acontece? No mesmo capítulo, assim, não demorou muito não, o irmão Patrício. O Senhor Jesus pregando para eles, pegou a Bíblia, que viu que eles tinham ali. Os livros de Moisés, os livros dos profetas, né? Velha Aliança, né? Velho Testamento. Jesus pegou e falou assim: olha, está escrito nos profetas que o Cristo tem que padecer, ele vai sofrer e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro, no caso Jesus, te dá uma ideia. Que história é essa? Que história é essa de morrer? Não, você não vai morrer, eu não vou deixar isso acontecer. O que Jesus disse para ele? Arreda de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Compreende? Tudo que exalta o homem, exalta Satanás. Então vai começar a dar escolha atrás. Não dizer, Satanás, se Jesus não morresse, porque se Jesus não morresse, você não seria salvo. O Espírito Santo não poderia habitar dentro de você. Compreende? É por isso que o povo de Deus foi muito perseguido, meu irmão. Qual era a forma de aniquilar a vida do Salvador? Matando o povo de Deus. Compreende? Tantas vezes como Deus, né, eu preguei aqui numa quarta-feira sobre o livro de Esther. É isso. E até hoje Satanás tenta, ele não pode atrapalhar o seu caminho. Porque você é uma carta viva. Entende? Se você vai para o céu antes da hora, meu irmão, como Deus vai manifestar através de você, através dos seus dons, o Evangelho. Como você vai compartilhar o Evangelho? Como você vai financiar a obra dele? Não é? Nós financiamos a obra do Senhor. Não é? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que os irmãos guardem e tentem no Espírito. Como o ministro falou, nós damos o dízimo não pela lei, pela fé. A partir do momento que um cristão não contribui, ele está financiando o império das trevas. Não tem neutralidade. Compreende isso? Se você deixa de investir no reino de Jesus, quem se está beneficiando? O inimigo. O inimigo quer fechar a igreja. Amém? O inimigo quer que falte aqui água, falte luz. Vai gastar com remédio. Isso, compreende? Então, meu irmão, não é para fazer medo de ninguém, não. É pela fé. Então, dá o seu dízimo pela fé. Não para ser abençoado, você já é abençoado. Olha, você não tinha nada, meu irmão. Você tinha alguma coisa? Você tinha salário? Não tinha. Hein? Aí você foi abençoado, você pode. Na hora que ali a sua carne, na hora que você não, seu dízimo deve ser de uns R$2.000, R$5.000. Na hora que a sua carne, nossa, isso tudo. Aí você lembra, não tinha nada, só você lembrou a sua carne. Se não tinha nada, frescura é essa? Né? Você não tinha nada, meu irmão. Compreende? Aí você vai segurar. Está vendo como é uma luta espiritual? Não, dá com alegria. Vá, Jesus, o dia que você encontrar Ele, tudo que você fez para a obra dele, Ele vai lembrar. Cada segundo que você investiu na obra dele, Ele vai lembrar. Cada centavo do seu suor que você investiu na obra dele, Ele vai lembrar. Amém? E Ele fala: não ajunteis tesouros, mas sim no céu. O quê? Porque lá o quê? O ladrão, né? O mofo, né? Ferrugem. Como pode falar? A corrupção deste mundo não vai chegar. E como é que você acumula esse galardão maravilhoso? Você trabalha para Jesus. Amém? Ele é justo, meu irmão. Você acha? Você que tem servido ao Senhor com amor, de investir o seu tempo, mortificado a sua carne, você acha realmente que ele vai, não é que ele vai tratar outro irmão mal, mas ele vai te tratar conforme, sabe, que você procura o coração. Ele é justo. O Senhor Jesus fala sobre galardão. Amém? Glória a Deus. Nós não trabalhamos por galardão, trabalhamos porque nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Você nem conhecia Ele. Ele se apresentou a você. Ele te amou primeiro. Então vamos lá, meu irmão.
Vamos para Gálatas, capítulo 2. Amém? Versículo 1. Perdão, irmão. Gálatas 2, versículo 11, a partir do versículo 11. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ler? Não, eu vou ler tudo. Amém? Esse livro de Gálatas, ele é muito importante. Aqui tem uma revelação tremenda do que o Espírito Santo quer. Amém? Olha o que o Espírito Santo vai falar através de Paulo. Amém? Podemos ler? Sim. Gálatas 2, versículo 11 e diante. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistiram face a face, porque se tornara repreensível. Como alguém se torna repreensível? Nós vamos saber agora. E olha a ousadia de Paulo, hein? Olha a ousadia de Paulo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Vou dar só uma paradinha para explicar o que está acontecendo aqui, irmãos. Eles estão em Antioquia, na área onde o Evangelho foi pregado, bem? E Pedro, que aceitou Jesus, o apóstolo, estava lá, com os gentios, ou seja, comendo tudo, bebendo tudo, não bebida alcoólica, mas porque os judeus tinham muitas regras. Tudo para o judeu era o quê? Ficou impuro, não é? Lembra do casamento que Jesus fez o seu primeiro milagre? Tinha as talhas, não é? Aquelas talhas eram aqui, para eles lavar a mão. Tudo fez a impureza. Aí Jesus pega um daquela e transforma o quê? Em vinho. Amém? E aí Pedro está conforme o que Jesus já cumpriu tudo, toda a eficiência da lei. E estava com os gentios, vivendo uma liberdade que Cristo nos deu. Só que quando chega outros judeus de Jerusalém, lembrando que Jesus falou uma coisa interessante. Ele falou, ficar em Jerusalém até que? Isso. E depois eles saíram, não é? Eles saíram de Jerusalém? Eles vão sair quando, irmã Marlene? Quando que eles vão sair de Jerusalém? Quando eles não obedecem a Jesus. Eles ficam em Jerusalém para eles saírem para pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo veio, não é? Eles vão sair que horas? Quando quem morre? Não. Estevão morre. Depois vocês leem Atos. Depois de Estevão, o que acontece? Começa uma perseguição. E aí o primeiro relato, segundo a memória, é de quem? Felipe, que vai pregar o Evangelho para quem? O Lucro, não é? Que estava lendo no caminho, não é isso? Você vai ver como é que são as coisas. Né? E aí, bem, pode deixar, se não tiver gravado, pode deixar. Amém? Vai ter que glória a Deus. Então aqui, o que acontece? Quando chega esse pessoal, esses cristãos de Jerusalém, eles chegam uma mentalidade de judeu. Compreende? Eles misturavam Moisés com Cristo, porque ainda eles pensavam que Jesus era só dos judeus. Compreende isso? Lembra do apóstolo Pedro, que ele vai pregar para Cornélio? Que antes dele pregar para Cornélio, o que aconteceu? Ele tem uma visão. Lembra? O que desce durante 3 vezes na visão que ele teve? Um monte de bicho, né?
E nós sabemos que na tradição e na lei judaica você não pode comer animais com a pata tendida. Porco e outros. Aí o Senhor fala para ele: Pedro, mata e come. O que é que ele responde? Eu vou comer coisinha no céu. Que isso? Está vendo? A mentalidade de quê? Judaica. De lei. Compreende? E o que acontece? Isso aconteceu 3 vezes. Logo após o que acontece? Ele vai pegar o evangelho para quem? Um gentil que não era judeu, né? Provavelmente ele era italiano. E aí que ele compreende. Pessoal, Deus, porque Deus dá uma resposta a Pedro, né? Não chame de impor aquilo que eu purifiquei. Compreende? Jesus para todos nós, para toda raça, toda nação, amém, todos os povos. Aleluia. Ele purificou todos. Evidentemente, para você receber esse benefício, você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? E aí ele vai e prega em todos da casa quando ele recebe Jesus. E os que estavam com ele falaram assim: olha que interessante, o Espírito Santo também foi concedido. Está vendo como é que tinha uma mentalidade de judeu? E acontece nessa passagem também. Então esses que vêm de Jerusalém, Pedro ficou com medo deles e começou a afastar os gentios e começou a se comportar como um judeu de novo. Aí Paulo falou assim: aí você vai ver agora, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer com você. Olha a ousadia, né? E aí ele vai falar agora com Pedro por que ele se tornou repreensível. Amém? Quando porém vi que não procedi corretamente segundo a verdade do Evangelho, senão segundo a minha verdade. A verdade do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Amém? Então, uma mensagem que traz vida. Amém? Disse a Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é, olha só a profundidade que ele fala, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo os detalhes? Ele não fala Jesus Cristo, ele fala Cristo Jesus. É o Cristo já glorificado, ressurreto, assentado ao lado do Pai. Amém? Então a justificação dele foi aquela cruz, o sangue daquela cruz justificou. Não pela minha perfeição. E quanto mais eu crer naquela obra ali, mais eu vou andar em santidade. Amém? E aí ele já está repreendendo a Pedro. Pois, 16, tá? Parte B. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Claro, meu irmão, quando você reconhece que Jesus é o Salvador, você reconheceu que a sua natureza é pecadora. E a natureza de todo ser humano é pecadora. Quando você aceita Jesus, você reconheceu, realmente, essa é a minha natureza, eu preciso de um ser que me justifique. Amém? Amém. 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Será que Jesus é ministro do pecado? Não. Interrogação. Certo que não. Exclamação. 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo como transgressor. O que ele está querendo dizer? Se eu volto às práticas judaicas, se eu volto a me relacionar com Deus através de mandamentos e lei, olha, eu estou me tornando um transgressor novamente, né? Porque eu, 19,
Paulo falando, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aleluia. Todos nós estamos crucificados com Ele. A Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro se tornou maldito. Jesus era maldito? Jesus tinha pecado? Então ele se tornou maldito em meu lugar, para nos tornar benditos. Amém? Glória a Deus. 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, que são vocês, esse viver que você, depois que encontrou Jesus, né? Desceu as águas, passou pelo batismo, agora você tem um novo viver, não é uma nova criatura? Estava morto, agora você está vivo. Então ele fala, e esse viver, 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, todos nós, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora ele vai dar uma resposta. O Espírito vai revelar no seu espírito. Olha o que ele fala. Não anulo o favor ou a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em volta. Está vendo o pecado? Quando você começa a se relacionar com o nosso Pai através das suas obras, me abençoe segundo a minha fidelidade, me abençoe segundo meus anos de ministério. Meu irmão, você está blasfemando. Você está falando para o mundo espiritual que Jesus não interessa. Cadê Jesus? Está te fazendo o que você fez. Amém? E você é grave. Nada a ver. Isso é grave. Graças. Infelizmente, tem muitos ministérios que Jesus é um detalhe. Não se fala do Filho de Deus, da obra dele. Ora. Amém? Então, eu vou repetir o 21. Não anulo a graça de Deus. Então, você pode anular o favor de Deus quando você deixa de viver segundo a cruz, mas quer viver segundo a sua obra. Está vendo como é que Satanás, ele trabalha em cima disso? Modifica tudo. Que ele pode te levar religiosamente para essa parte do fazer. Vou fazer mais, para ser mais abençoado. Não! É o quanto você crê. O que eu faço para ser curado? Satanás não desce muito para cima. É pouco que faz mais. É quando você vê que você está tão cansado e frustrado, porque não é pela fé, é pela obra. Aí você desiste do caminho, a igreja não presta, o pastor não presta, os irmãos não prestam, aquele outro ministério não presta, vai sair, está vendo? Não, irmão, é Cristo. Amém? Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Dá para ler mais um pedacinho. Capítulo 3. Agora, ele está fazendo uma repreensão a Pedro, mas todo mundo está ali, meu irmão, igual Jesus fazia. Jesus chamava aquelas autoridades na cara. Né? Aí ele chama todo mundo. Porque é o livro de Gálatas, né? Essa região que eles pregavam, tá vendo? Gálatas, capítulo 3. Insensatos. Uma palavra bonita para dizer loucos. Né? E poderia dar outros adjetivos aqui. Aí Paulo fala, Gálatas, insensatos, quem vos fascinou, quem vos enganou, a vós outros, ante cujo os olhos Cristo foi exposto como crucificado? Aí ele faz uma pergunta. Olha a pergunta que Paulo faz. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo,
recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que você recebeu o Espírito Santo? Pela pregação da fé. Foi alguma boa obra que você fez? Você chegou aqui sem o meu currículo das minhas vontades. Tem 20 anos que eu dou comida aos pobres. Eu dou doação para o Teleton. Eu dou programa para o Criança Esperança. Por favor, conceda-me o seu Espírito. Foi assim? Não. Mas pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Amém? graça. Então ele foi preciso. Amém. E aí ele continua. Sois assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Tremendo, eu amo essa passagem porque é muito claro. Todos nós começamos aquela fé maravilhosa, Jesus entra, nossa vida transformada, o Espírito Santo entra em nós, e a sua fé, irmão Marlene, te passa uns apertos, mas é só glória a Deus, é só louvor direto, não é? No início da nossa caminhada. Mas chega um momento que isso some. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Ele fala, Gálatas 3, versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado todas as coisas pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Compreende? Aperfeiçoando nas suas boas obras? Não, eu me aperfeiçoo no conhecimento de Jesus. Antes crescei na graça, no conhecimento. Está vendo? É assim que você se aperfeiçoa. Quanto mais você conhece dele, Jesus, amém? Mais você vê dele, mais você recebe. Glória a Deus. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade forem em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo, que opera milagres entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação? Aqui está o segredo do seu ministério abençoado. Aqui está o segredo para que os milagres fluam no seu ministério. É pela fé. Está vendo? O Espírito Santo que opera os milagres entre vocês. Pela fé. E uma tradução para fé, que eu acho que é ideal, não é aquela que está na Bíblia, mas fé é confiança na obra dele. Amém. Amém? Fixe os seus pés, amém? Glória a Deus. Os irmãos vão meditar em Gálatas. Amém? Entender mais o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra foi ministrada. Pai, nos ensina mais. Eu sei, meu Pai, que o inferno odeia esse ministério, mas eu também sei que Jesus nos ama com todo o poder do universo. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de conhecer a sua palavra e sair das estratégias do inferno. Confiamos no seu favor. Aleluia. Abençoe os ministérios aqui representados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que te agradecemos. Amém, amém e amém. Que as palmas são luvas.